Galera, boa noite. Hoje vamos falar como acabar com a celulite até o carnaval. Ele diz que tem a receita. Esse é o Dr. Arthur, ele trabalha com emagrecimento e hipertrofia. E hoje ele vai bater um papo com a gente, explicar sobre a celulite, como, o que causa, o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos no nosso corpo. Boa noite, pessoal. Sou o Arthur, doutor Arthur. Eu sou pós-graduado em nutrologia esportiva, atuo na parte de emagrecimento, hipertrofia e todas as terapias hormonais, tanto para fins estéticos como para fins de reposições e tratamentos também. Então, a celulite, como um amplo todo, é um amplo de amplo espectro. Então, a gente tem que ter uma visão de cima dela, entender que não é um tratamento específico. Então, muitas vezes, para você tratar essa celulite, você vai ter que ir em mais de uma especialidade por ser um tratamento mais complexo. A gente vai abordar tudo direitinho hoje aqui para poder estar explicando melhor para vocês como é diminuir essa inflamação. Isso. Galera, me conta aí, quem de vocês sofre com celulite? Que, por exemplo, quando vai colocar uma roupa, troca de calça várias vezes porque aquela calça ficou marcando a celulite. Ou tem vergonha de colocar o biquíni. Muitas mulheres têm vergonha de ir à praia porque lá vão ter que usar biquíni. Falam, não, eu prefiro não ir, eu vou com roupa folgada para esconder meu corpo. A celulite nada mais é que a gordura que fica embaixo da nossa pele, inflamada. Então, fica aquele aspecto casca de laranja, aquele aspecto enrugado. E, assim, como o Arthur já falou, uma coisa que a gente tem que entender. A celulite ela é causada por vários fatores. Então, se ela é causada por vários fatores, para ela ser tratada, ela não vai ser tratada um passo de mágica. Não dá para acreditar naquela pílula mágica que vai acabar com a celulite. Com Ou em um aquele creme creme. mágico. Isso. Não vai ter aquele creme mágico que vai acabar com a celulite. Entre as principais causas da celulite, eu acho que todas as causas, Arthur, não sei se você concorda comigo, se derivam de três, que é a alteração hormonal, hábitos de vida e genética. Porque dentro dos hábitos de vida vem alimentação, atividade física, Ingestão hídrica de água. isso, ingestão de sódio, Isso. tudo isso. Explica mais a tua parte, que é até uma dúvida minha, que eu não tenho tanto conhecimento sobre a questão hormonal dentro da celulite. Então vamos lá, para tentar entender primeiro esse quadro hormonal, né? Temos alguns principais hormônios do nosso corpo em atividades, né? Quando a gente fala nessa parte, principalmente seria a testosterona e o estradiol, né? A estrona também. Então a gente sabe que esse estradiol e essa estrona é muito mais predominante na mulher do que no homem. Então ela tem essa genética já propícia a desenvolver a celulite, justamente por ter essa genética de ser mulher. O homem já não, ele tem os níveis de estradiol bem mais controlados e constantes, por ele não ter o ciclo menstrual, então ele mantém esses níveis constantes. Porém, a gente também, hoje, na sociedade de hoje que nós vivemos, com o sobrepeso muito mais frequente do que era antigamente, essa célula gordurosa, ela possui a enzima aromatase. Então, os homens passaram a converter muita testosterona em estradiol. Então, um problema que antigamente era só nas mulheres, também encontram em homens. Então, essa celulite ela é mais comum nos membros inferiores, mas ela também ocorre em outros membros. Então, o principal hormônio que a gente tem relacionado à celulite é justamente o estradiol. Então, controlar esses níveis é muito importante. Por isso Então, já que parte. deve-se fazer um acompanhamento com o médico, porque isso que o Arthur falou é muito importante, que eu já tinha observado, que antigamente quase a gente não via falar em celulite em homem, e hoje a gente consegue observar Exato. por conta do estilo de vida que mudou totalmente, fast food, sedentarismo, excesso de peso, e acaba tendo essa transformação de um hormônio em outro. Álcool, né? Isso. Também. E já entra dentro do estilo de vida também, né? O álcool, a ingestão calórica fora do excesso já ali. Então, a mulher, muitas vezes, ela já está ali na faixa dos 40, 45 anos, e ela começa a ver essas alterações no corpo. Muitas vezes ela já busca um tratamento estético. Lógico que tem que ser um tratamento concomitante. Mas muitas vezes ela tem que verificar esses níveis hormonais do corpo dela, que senão ela vai se matar de matar creme, fazer sessão estética e não vai resolver E o não vai problema. resolver. Porque tem um problema Porque assim, sistêmico acontecendo. justamente, a parte estética, você consegue ter um resultado ok, mas ela é como se fosse a cereja do bolo. Você tem que tratar toda a causa. O que eu costumo falar é que a celulite ela não é uma doença. Porém, ela já é um sinal que seu organismo não está saudável. Exato. Ela mostra para você e fala, opa, sua ingestão hídrica está ok, sua alimentação está ok, sua atividade física está ok, está fazendo tudo certinho, já é um sinal de alerta para você se cuidar. Já puxando para esse lado do estilo de vida um pouco também, que é um pouco mais extenso, né? Que entra essa parte de alimentação, essa parte de hidratação, essa parte de hábitos de você
tabagismo, excesso de bebida alcoólica, isso tudo entra nesse quesito aí também, né? Isso. Agora, deixa eu explicar primeiro os 4 graus de celulite que existem. Vamos lá. Primeiro grau de celulite, que eu acho que toda mulher tem, não é muito difícil não ter, que é quando a celulite não é visível, porém, para você visualizar, você tem que fazer uma pinça na coxa, no bumbum, na pele, e daí fica visível. Primeiro grau, e um grau tranquilo, bem sossegado. Segundo grau, a celulite já é visível. Você não precisa pinçar para ver aquele aspecto casca de laranja. O terceiro grau... Minhas pacientes que estão assistindo aí, ficam de olho no doutor Matheus. Essa dica não dou lá no consultório, não, hein? Lá é só hipertrofia e emagrecimento. Vai lá, doutor. O terceiro grau, qual é? É quando você já percebe nódulos na pele do paciente. Você não consegue visualizar esses nódulos, mas ao passar a mão, você sente esses nódulos. Esse eu acredito que seja o que eu mais recebo no consultório, porque já gera um incômodo importante no paciente. Ele fala, opa, eu tenho que ir no consultório, tenho que tratar, porque isso já está afetando a minha qualidade de vida. E o quarto, que é o pior grau que tem, além desses nódulos serem perceptíveis ao tato, eles são visíveis, inflamam, causam dor. É aquela mulher que anda, por exemplo, 100 metros e está com a região das coxas todas doendo, toda dolorosa, cansada. E isso porque já ficou tão inflamado a região da gordura ali, que a circulação dela já está tão comprometida que vai inchando mais ainda aquele nódulo. Vai inchando. E vai comprometendo todo aquele nódulo. É que a gente tem que entender que a celulite nada mais é que uma inflamação dessa célula gordurosa. Então, quanto mais você vai tendo esse sobrepeso, evidentemente, mais você vai inflamando essa gordura. Tanto que a gente sabe que hoje a obesidade é um sistema de inflamação. Para a gente tratar um indivíduo com grau de obesidade ou com grau de sobrepeso, a gente tem que desinflamar esse sistema como um completo, por esse sobrepeso ser uma inflamação. E a celulite, ela vem justamente por essa inflamação que a gente tem que tratar. Entendi. Carlos Roberto... Como o doutor... Carlos Roberto... Pode botar, pode falar. Uma pergunta aqui, antes que suma uma pergunta aqui. Quais os fatores de risco para celulite? Quem é que está mais predisposto a ter celulite? Vamos lá. A gente tem, primeiro, os fatores genéticos, tá? As mulheres, como a gente acabou de falar, são mais propostas à celulite justamente pelas questões hormonais, tá? Quem vai estar mais em celulite? Tabagismo e principalmente o estilo de vida. Então, tabagismo vão fragilizar todos os seus vasos. Excesso de álcool, excesso de carboidratos refinados, excesso de gorduras, isso são fatores de risco para você desenvolver celulite. A celulite, ela é muito ligada, gente, muito ao seu estilo de vida. É como o doutor Matheus acabou de explicar. Ela é um ponto de alerta que está acontecendo alguma coisa errada para a gente corrigir. Ou falta de água, ou também, por exemplo, a gente tem a questão dos alimentos, né? O excesso de sal, ele vai causar um feedback negativo, que a gente deveria ter muito mais sódio no extracelular. Então, a gente faz essa ingesta de sódio e coloca mais sódio dentro do intracelular, deixando essa pessoa com mais retenção hídrica ainda. Então é uma coisa que vai levando a outra aí, né? E a gente tem assim, quando leigamente, às vezes a gente tem a ideia de que assim, já estou retido. Se eu beber mais líquido, eu vou ficar mais retido ainda. Então não vou beber. Tem muitas mulheres que falam isso. Se eu escuto isso todo dia, toda semana no consultório, cara. Doutor, tô meio retido, vou segurar um pouquinho para ir pra praia mais líquido. Aí que é o contrário, gente. De forma bem leiga para vocês entenderem, quando a gente tem esse mecanismo no nosso corpo, dessa bomba só de potássio que controla, se você está com retenção e você manda para o seu corpo menos água, ele entende automaticamente que ele precisa reter o que ele tem por mecanismo de defesa. E se você precisa limpar essa retenção, você precisa tomar mais água, que ele vai entender que pode mandar embora aquilo lá porque está vindo mais para dentro. Isso. Arthur, outra dúvida que inclusive mandaram muito na minha caixinha de pergunta é se é mito ou é verdade. Refrigerante ou água gaseificada, ela causa celulite ou não? Não tem nada a ver. Vamos lá, vamos entender. Água gaseificada de forma alguma. Porque a água gaseificada, pessoal, nada mais é que o processo de gaseificação por pressão. Ali você não tem acréscimo de sódio, você não tem acréscimo de açúcar, nem nada. Partindo para o lado do refrigerante, então água com gás não, tudo bem tomar, tá? Agora, o refrigerante, ele tem o zero e tem um refrigerante com excesso de açúcar, tá? Quando a gente fala nesse principal mecanismo da celulite por essa desidratação do sódio, a gente vai mais ficar preocupado mesmo com o sódio, tá? Então a gente tem que diminuir essa ingesta de sódio através da nossa alimentação e aumentar essa ingesta hídrica. Então, no caso, só o refrigerante que não é zero, refrigerante normal, que Não, acabaria...
Os dois atrapalham, mas a questão ali, você tem 200 ml de Coca Zero, por exemplo, você tem 50 miligramas de sódio. Então não é tanto, vindo que a nossa dieta a gente ingere 3.000, 4.000 miligramas por dia. Você ter 50 miligramas em um copo não é tanto. Por exemplo, vamos partir para qual que seria pior. Nesse quesito, falando do sódio, a pessoa que está com essa retenção hídrica, está sentindo essa celulite inchada. O queijo, por exemplo, vai ser um alimento muito pior do que o refrigerante. Cada um tem seus piores, mas a gente está falando em retenção hídrica. Porque o queijo ele era para ser doce, porque ele vem do leite e lactose. Só que ali tem um processo de adicionar muito sal. Primeiro adiciona muito sal. Entendi, eu sei como é que é esse esquema. Aí, apesar de não ser salgado, vai adicionando para mudar o gosto. Exatamente. Aí é muito rico em sódio o queijo. Aí ele vai fazer totalmente esse feedback. E um pedacinho de queijo, você tem uma quantidade ali de 10 copos de Coca-Cola de sódio. Então essa Coca-Cola ela não é tão nociva assim, não. Arthur, vamos para a prática aqui, porque eu quero ajudar quem está assistindo aqui. Eu quero resolver a vida de quem está assistindo. Se existisse uma fórmula mágica, que não existe, mas um método, para a gente falar, vamos fazer isso por 30 dias, que a gente vai diminuir consideradamente a minha celulite. 3 coisas que tu indicaria teu paciente fazer? Cara, primeira coisa, acompanhamento especializado, para a gente poder avaliar uma série de coisas que podem te atrapalhar, mesmo com essas dicas que eu vou te dar. Se tiver acontecendo desbalanceios hormonais e metabólicos dentro do seu corpo, talvez mesmo com essas dicas você tenha dificuldade de resolver isso, tá? Mas a dica principal, hidratação máxima, tá? A cada 20 quilos de peso corporal, 1 litro de água, tá? Se você pesa 80 quilos, 4 litros de água. Se pesa 60 quilos, 3 litros de água, tá? Isso é só para a gente poder manter bacana, tá? Exercício físico, se não está fazendo, começar. É clichê, mas tem que fazer. Se você não faz exercício físico, principalmente, pessoal, a musculação, que é o que vai deixar a rigidez dessa musculatura. Se você não tem muita massa muscular, porque o bumbum, por exemplo, ele é feito de muita gordura. E se tiver um predomínio muito discrepante entre gordura e massa muscular, você vai ter mais flacidez, o que vai gerar mais inflamação dessa celulite. Então, a gente tenta deixar o corpo mais equilibrado entre o balanceio de massa muscular e o balanceio de gordura, que é o que a gente chama de composição corporal, né? E cessar alguns hábitos, principalmente os ruins, que muitas vezes a gente tenta acertar em algumas coisas, mas esquece que a gente tem que deixar de errar outras, que é tirar os excessos, diminuir as porcarias, diminuir as fontes de gorduras saturadas, diminuir os açúcares refinados, diminuir o excesso de álcool, você já vai começar a ver bons resultados. Acontece que muitas vezes a gente quer passar para a etapa lá da frente sem fazer isso, o básico. Sem fazer o básico, na realidade. É porque, assim, é uma importância que eu acho que a gente tem que falar, que o óbvio precisa ser dito. A gente fazendo o básico bem feito, a gente já fica nos luz de qualquer outra pessoa. Só que às vezes a gente quer uma forma... É porque o ser humano gosta de se enganar, de querer uma fórmula mágica, de querer falar, não, isso aqui não resolve, vai resolver aquilo ali. E não existe isso. Até na parte da estética, ela vem com uma cereja de bolo, ela vem um complemento a tudo isso que tu falou. E agora até puxando um pouco para a área da estética, sobre os tratamentos que a gente tem lá na clínica. O método que eu tenho para diminuir, acabar com a celulite, são 3. Uma paciente aqui, doutor Pode Matheus. Sobre a celulite, o colágeno, essa suplementação de colágeno, já que é mais uma prática sua. O que você fala pra gente nessa suplementação de colágeno dentro dessa celulite? A suplementação via oral, eu não acho ela tão importante, porque a sua absorção para a região da celulite é pouca. Porque pensa comigo, o colágeno é uma proteína, que ele vai ter nos nossos tendões, articulações, vai ter em várias áreas do corpo. Então, tu está ingerindo ele via oral. Ele vai entrar, vai ser metabolizado no fígado e vai ser distribuído. Ele vai para onde está precisando de colágeno. E muitas vezes o lugar que está mais precisando é um tendão, é uma articulação. Então, na região da celulite lá, que é a que te incomoda, vai chegar quase nada. Mas para isso a gente tem uma solução no consultório, que faz parte do protocolo, que são os bioestimuladores de colágeno. A gente vai pegar, são substâncias que a gente vai injetar na região que a gente quer melhorar. Por exemplo, é o bumbum que incomoda a paciente. Vamos injetar na região do bumbum. Nessa região, essa substância vai chegar, vai causar uma reação inflamatória que vai estimular a produção do colágeno naquela região. E vai ficar produzindo colágeno mais do que o natural até 2 anos. Então vai melhorar a firmeza da pele. Perfeito. Além disso, a gente sabe que o excesso de peso, como tu bem falou, o excesso de gordura, está totalmente ligado à celulite. Então a gente tem as lipoenzimas, que a gente aplica também na região, que são substâncias que vão acelerar as reações químicas para queimar gordura naquela região. Então, pensa comigo, com bioestimulador eu estimulo o colágeno para melhorar a firmeza da pele, melhorar a elasticidade da pele. Com as lipoenzimas eu vou queimar gordura
para melhorar mais ainda, eu faço a subincisão manual, que é através de como se fosse meio que um bisturi, uma seringa com bisturi, que eu vou quebrando alguns pontos que foram formados fibroses nessa região da celulite. Então vai soltando e não vai deixando de ter aquele nódulo naquela região. Então esse conjunto de fatores a gente consegue ter um resultado bacana. E sem falar da drenagem linfática, né? Que é o básico. Drenagem linfática contribui para aliviar a celulite? Com certeza. Eu comparo muito a drenagem linfática como beber água. É o básico. Você tem que fazer bem feito. Então, você tem que estar 2, 3 vezes por semana fazendo drenagem linfática, que ao longo de 2, 3 meses você vai ter uma melhora da percepção da celulite muito grande. Porque um dos fatores que eu falei lá no início da live é a má circulação. Tanto venosa quanto arterial. Então, ela melhora a liberação de toxinas, melhora a passagem sanguínea. Então, tudo isso faz chegar os nutrientes que precisam naquela região. Perfeito. Mulherada, ela gosta da drenagem linfática. Não, tem que fazer. E dá resultado de fato. A drenagem realmente dá resultado estético mesmo, visível. E até porque essa celulite, ela vai sendo um mau depósito da célula de gordura, que ela vai se inflamando e se depositando de forma, digamos assim, meio irregular. Justamente. Então, a drenagem, ela meio que consegue regularizar essa celulite, deixar ela menos inflamada, mais encaixada, digamos assim. Arthurzão, agora eu vou fazer algumas perguntas para ti que fizeram na minha caixinha de perguntas, beleza? Vamos lá. Bora lá. Reposição hormonal vai ajudar no tratamento da celulite? Com certeza. Como a gente conversou no final da live, se você está na idade, seja homem, seja mulher, mas vamos focar mais nas mulheres, que elas estão mais interessadas nisso, né? Com certeza, pessoal. Se você está passando por essa fase de climatério, entrando na menopausa, você não precisa esperar a menopausa para iniciar a reposição hormonal se você já tiver sintomas. Que os sintomas desse momento de climatério são justamente baixa libido, fadiga, cansaço, aumento de gordura, perda de massa muscular. Então, é o cenário perfeito para começar a acontecer essa celulite. Justamente porque você está tendo declínio hormonal. Então, se você não faz essa reposição hormonal, se você tem indicação, com certeza você não vai conseguir tratar nunca essa celulite de forma eficaz. Então, às vezes você vai fazer um procedimento, vai ver um resultado, mas logo ele vai embora, porque você não tratou desse sistema. Então, não tratou a causa do problema. Exato. Você tem que tratar a causa. E você vai ter inúmeros benefícios, não só a celulite. Mas com certeza ajuda de cara muito, muito, muito. E já pegando essa parte hormonal, como é a interferência do anticoncepcional? Porque assim, já sabe que ele faz um mal danado para a mulher. Mas em relação à celulite, ele acelera nesse processo da celulite? Então, não é que ele acelera no processo da celulite. No anticoncepcional a gente tem diversos, né? Quando a gente tem os combinados e tem os que só destroem isolado. Então, para a gente fazer esse uso do anticoncepcional, a gente tem que ver. Se a paciente faz uso de anticoncepcional isolado e ela ficar com um SHBG muito alto, que é muito costumeiro isso no exame, que é a globulina ligadora dos hormônios sexuais, acontece diretamente uma coisa, a testosterona cai. Porque a gente tem a testosterona total no nosso corpo, ela é ligada na albumina e na SHBG. Se está muito alto esse SHBG, está tendo muita ligação lá. Então a gente fica com pouca testosterona livre, que é o que acontece com o anticoncepcional. Essa pouca testosterona livre era a responsável por te dar efeitos anabólicos, melhor estética, facilidade em queimar gordura. Então, sim, completamente. Então, o anticoncepcional atrapalha nesse processo de celulite. A gente tem outros métodos muito melhores, principalmente via implantes hormonais, como, por exemplo, a gestrinona, que a gente consegue tratar algumas patologias, tá? Algumas patologias ginecológicas, endometriose, miomas, e até mulheres normais, só que cursam com aquela TPM muito forte. 7 dias sangrando, 6 dias de fluxo intenso. Fluxo intenso, exatamente. Então, a gente tem alternativas aí para poder estar escolhendo. Ótimo. Deixa eu ver. Essa aqui tu já respondeu, mas bom responder novamente. Qual seria a quantidade de hidratação ideal? Essa é uma pergunta básica, mas que a gente acaba esquecendo no dia a dia e que eu sempre fiz todos os dias no consultório. Pessoal, o mínimo seria um 0,35 ml por quilo, tá? Mas a gente sempre tenta considerar no máximo que é 0,5. Isso vai dar, para ficar fácil, a cada 20 quilos de peso, 1 litro de água. Tá? E tentar tomar de 70% a 80% dessa água até as 4 da tarde, para você evitar de levantar para urinar à noite. Isso é muito importante. Não perder o time do sono REM. Entendi. Pronto, essa é boa. Essa é boa. Se tu pudesse escolher um exercício para melhorar a celulite, só pode escolher um. Falar assim, ó, esse exercício aqui é o que vai trazer mais resultados para acabar com a tua celulite.
Qual que Eu vou, escolheria? eu vou falar um eleito aqui, mas eu vou dar três, né? Porque, assim, a celulite de local específico, se a gente for falar, a gente vai pensar no bumbum, logicamente. Membros inferiores, bumbum Membros e inferiores coxa. para bumbum ali, então. É um exercício muito completo que a gente vai pegar tanto a parte proximal dos posteriores, que é mais próximo ao glúteo, como a gente vai pegar a porção inferior do glúteo, seria o exercício de stiff, que a gente faz abaixando com a garra para puxar a parte posterior. Mas a gente tem diversos exercícios, pessoal. Isso aí não vai ser um específico que vai mudar isso tudo, não. É um parâmetro como um todo. Mas, com certeza, se você tem mais celulite nessa parte inferior e nas pernas, focar nos exercícios dessa região vão te ajudar muito a eliminar essa celulite, porque vai diminuir a inflamação local. No caso da comparação de musculação para celulite e caminhar barra corrida para celulite, qual é que tu indicaria mais? Boa, boa, boa. Isso é uma dúvida muito frequente que o pessoal tem de fazer caminhada, fazer corrida ou começar a musculação. Pessoal, não é porque é minha praia, mas é porque realmente não tem para onde correr. É musculação. Só a musculação vai te dar aquele aspecto de uma pele mais densa, de uma pele mais uniforme, de uma pele mais limpa. É porque eu não estou com a peça, no consultório tem. Se você vê como é, se a gente tirar essa camada aqui e vocês vissem como é nosso músculo, ele é lisinho. O pessoal da anatomia vai lembrar, ele é lisinho. Se você vê uma célula gordurosa, ela é completamente irregular. Então, só de ter gordura ali, não tem como não ficar irregular. Então, isso é normal acontecer. Então, se você tem esse balanceio de mais massa muscular e menos gordura, com certeza a estética vai melhorar. E é o que vai Entendi, meu. perpetuar também, né? É o que vai. Porque minha mãe, inclusive, ela tinha muito dessa dúvida. Agora que tanto eu empurrar, eu consegui colocar ela para fazer academia. Mas ela é sempre da caminhada e da corrida. E não via resultados realmente satisfatórios. Ela já É. tem 50 anos, então ela não conseguia adquirir massa E, muscular e ficava flácida. e o pior que acontece ainda, Matheus, vamos você dar esse exemplo. O pior que acontece, a gente falou da musculação, mas quando a gente faz só o aeróbico, que você falou, só corrida, por exemplo, o que acontece é muitas vezes o pior. Se você faz uma dieta de déficit calórico e entra só em exercício aeróbio, o seu corpo vai usar a sua massa muscular como fonte de energia. Então você inicia um protocolo ali, às vezes com 90 quilos, e desses 90 você tira 50 de massa. Aí você perde 10 quilos, só que você perde 5 de gordura e 5 de massa. O impacto disso Entendi. é muito negativo no seu metabolismo, porque o que gera a velocidade do nosso metabolismo, a velocidade de queimar gordura, é justamente a massa muscular. Por isso que você vê na internet muitas vezes esses caras grandão comendo muita coisa e não engorda, porque tem muita massa muscular, gasta muita energia o Quanto metabolismo. mais, quanto mais massa muscular a pessoa tem, Exato. mais ela vai queimar em repouso. Mas ela vai queimar em repouso de fato. Se ela ganha 2, 3 quilos de massa muscular, ela já ganha um cardio por dia em repouso ali todos os dias. Então, Entendi. O metabolismo Diogo, que, é um metabolismo que fica acelerado. o Diogo Oliveira. Estou fazendo tudo errado, então. Ó, Só de Diogo, tem que começar passar em tá acompanhamento com certo. ele. Começou, tá certo demais. Justamente. Te aguardo na Essa, clínica. essa dúvida aqui eu vou responder. Cremes anticelulite realmente funcionam? Como eu gosto de falar, não existe fórmula mágica, muito menos um creme. Eu acho que sim, dá para utilizar associado a diversos outros tratamentos, como mudança dos hábitos de vida, bioestimuladores, melhora da alimentação, ingestão hídrica, lipoenzimas. Então, como a celulite não tem uma causa, é diversas causas que ela tem, então tem que tratar ela de diversas maneiras diferentes, Exato. diversos profissionais diferentes. Desde a drenagem linfática, acompanhamento com nutrólogo, acompanhamento com Nutricionista, dermatologista. Isso, personal trainer, todo um equipamento completo, pessoal. Não é só uma área isolada. Senão você vai ter um resultado? Vai, mas a gente está falando de potencializar os seus resultados. justamente. Segunda pergunta: pílulas para celulite ajudam? Ajudam, mas não resolvem. Então, aquela propaganda que você vê que fala tome essa pílula durante um mês e alimente 100% da sua celulite, é mentira. Não existe isso. Pode tomar, principalmente pílulas que têm cafeína associada, elas vão ajudar de alguma forma, mas apenas ajudar. Não vão resolver por si só a causa do problema. Exato. Deixa eu Perfeito. ver se tem mais uma. E álcool e cigarro, piora o quadro? Me fala do impacto. O que é pior para a celulite? O álcool ou o cigarro? Então, vamos lá, eles são duas vias de agressão um pouco diferentes, né? São vias de agressão um pouco diferentes. Uma vai mais na parte circular e outra vai mais na parte tanto do fígado como na parte de ingesta calórica, né? Então, no álcool, logicamente, toda vez que você ingere o álcool, você está ingerindo calorias. Se você tiver excesso de calorias na dieta, você vai ter sobrepeso. Acabamos de falar que aumenta mais ainda essa inflamação.
E o tabagismo seria um processo um pouco mais crônico, de lesando essa circulação sanguínea, esses vasos que geram maior fragilidade e menor aporte sanguíneo ali também, né? Só que, assim, diretamente a gente falar num ponto agudo, sem dúvidas o álcool é mais nocivo e mais agressivo. E até porque ninguém bebe um copo de cerveja, né? Se o Exato. cara for realmente calcular, ele ingeriu muita caloria. E quem nunca saiu de viagem uma semana e quando voltou já percebeu o físico mais diferente, né? Mais retido. É muito rápido. Se você tem um excesso ali, o seu corpo vai guardar. Para algum lugar tem que ir. Geralmente ele vai guardar como fonte de energia. Tá mandando, é o que eu sempre explico nos meus pacientes. A gordura ela vai ser eliminada em forma de energia. Não tem o que tomar aqui, tomar ali, tomar aqui. Você precisa ter um déficit calórico para poder eliminar essa gordura. Ela entrou como sobra de energia. Você tem uma taxa metabólica basal e você deveria ingerir aquela quantidade de calorias para ficar em homeostase. Aí a gente tem aquela vida mais cheia de orgias alimentares e a gente coloca mais calorias. E nesse excesso de calorias, sobrepeso e mais inflamação, né? Ai, Diogueira, sair para tomar um copo de cerveja, mestre, melhor não sair. Aí é loucura. Eu concordo totalmente, mas a gente tem que tentar balancear. Isso, a gente tem que tentar. O equilíbrio é o ideal da vida. Tomar água, muitas vezes as pessoas esquecem quando elas estão bebendo álcool. Pode tomar um copinho de água aqui, outro ali também, galera, para poder equilibrar um pouco. Muitas vezes a gente tem na cabeça, já tô me lascando, vou terminar de me lascar. Não, tenta equilibrar um pouco aqui, bebe um pouco aqui. Come as proteínas do dia, tenta equilibrar um pouco, você já vai agredir um pouco. A gente sabe que de vez em quando sai, não tem jeito. Mas tentar equilibrar, dar 3 passos para frente para poder dar um para trás e manter essa escada crescente. Perfeito. Artuzão, bora fazer um resumo aqui da live. Vamos lá. Como eu já falei no início, para quem não estava aqui no início, celulite ela é depósito de gordura embaixo da pele. Isso. Ela não é uma doença, celulite não é uma doença. Porém, ela mostra para você que, seu corpo não está no caminho certo, não. Você não está saudável. Então, precisamos nos cuidar. Arthur, elenca 3 pontos aí de mudanças que a pessoa tem que ser no seu dia a dia. Fala, Matheus, de tudo que a gente falou dessa live, eu acho que o principal, o que vai fazer mais diferença é isso. Eu acho que, assim, vou partir já um pouco para a minha prática dentro do consultório, já aí com, graças a Deus, mais de 1000 pacientes atendidos. E o que eu vejo que a galera peca muito, assim, muito mesmo, é na questão da hidratação, tá? A gente, 90%, 80% não bebe a quantidade de água que deveria beber. Deixa eu até perguntar aqui. Galera, quem aqui tem um controle, sabe quanto bebe de água por dia? Me fala aí nos comentários, eu quero saber aí. Se vocês sabem realmente quanto você bebeu de água hoje. Vocês estão bebendo, isso. Fala aí quanto vocês beberam de água hoje já, até aqui. Porque isso é realmente uma dificuldade. Eu confesso eu sempre oriento, tem que estar perto. Se não estiver perto, gente, é como eu falo, a gente tem a costume de falar, minha vida é corrida, meu trabalho. Todo mundo é assim, pessoal. Se a gente não fizer, a gente não vai fazer. Então tem que estar do lado. Hoje, Arthur, eu tenho muita dificuldade em beber a quantidade de água ideal. Principalmente quando eu vou pro plantão. Porque fica naquela correria e acaba que passou o dia e eu não bebi nada. Mas hoje, especificamente, eu botei como regra, de manhã, quando eu saí, eu levei a garrafinha e falei, vou acabar essa garrafinha. E voltei com ela, porque a maioria das vezes eu largo ela também lá. Então, para ter esse controle, porque se você não estiver perto de você, você não vai beber. Não vai. Não vai. E o dia passa muito rápido as horas ali. 4, 5 horas você já deve ter bebido mais 1 litro de água, até você correr atrás não dá mais tempo. E aí começa a virar essa bola de neve. E todo mundo se incomoda com uma retençãozinha aqui, outra ali. E a gente não faz o básico, que é beber essa quantidade de água. E outra coisa, acabamos de falar mais cedo sobre esse feedback da bomba só de potássio. Não só beber mais água, como controlar essa ingesta de sal, pessoal. Porque se não adianta a gente estar colocando sal, colocando água e colocando sal para dentro. Então, todos esses industrializados, fast foods que a gente come já são muito ricos em sódio. Então, a gente tem que tentar controlar isso um pouco mais em casa. O Diogo não bebe água. Ainda pede a garrafa. É desse modelo, porque várias vezes eu esqueço a garrafa no plantão e já era. Já comprei várias garrafas. A Celita do papai, pode aumentar para 3 aí, Celita. Você tá grande já. Ó, outro falou, vou no banheiro, faço xixi e volto mais, tá certinho. É assim, a urina tem que estar sempre clarinha, pessoal. Não tem jeito. A gente vai urinar aí até 10 vezes no dia tranquilamente. 8, 6 vezes tranquilamente. Tem que estar urinando muito. Não é para ficar urinando uma vez por dia só, não. Isso já é um sinal que tá alguma coisa errada também. Justamente. E, Artuzão, e de alimentação? Tem algum... Tu falou dos alimentos que fazem mal, certo? Tu falou, ó, esse tipo de alimento aqui vai piorar tudo isso. Quais são os alimentos que fazem bem? Então, fala, foca nesse tipo de alimento aqui, porque isso vai melhorar a tua qualidade de vida. Então,
Principalmente a gente tem uns alimentos aí que a gente tem, que a gente chama de anti-inflamatórios, né? A gente costuma prescrever muito em algumas formas, principalmente. Então, alimentos ricos em fibras, tá? A gente tem alguns suplementos também, como cúrcuma, coenzima Q10, que funcionam de uma forma de desinflamação no nosso sistema imunológico mesmo. Então, colabora muito. Então, a gente tenta escolher alimentos mais desinflamatórios, alho, etc e tal, e tenta diminuir principalmente as ingestas dos alimentos inflamatórios e as ingestas de gorduras altas. Entendi, faz todo sentido. E entrando para a parte da suplementação, como a gente já falou, a suplementação do colágeno é um aliado, sim, mas além disso, Arthur, na tua área, tem algo que tu acha que tu precisa suplementar? Esse eu acho que deveria ter um programa do próximo presidente para colocar nas águas de todo local. Creatina, cara. Não tem por que alguém não tomar creatina. Creatina é, de longe, o nosso suplemento científico hoje que tem mais estudo científico, tipo, em paciente hepatopata, em criança, em idoso, em paciente UTI, tem todo tipo de estudo e não tem nenhum desfecho negativo, tá? Aquilo de dar cálculo renal, de aumentar o nível de creatina no sangue, etc. Porque tinha muito esse mito. Na verdade, eu cresci com esse mito, minha mãe até esses últimos anos também tinha. Ah, Matheus, a gente tem história de problemas renais na família. Falei, posso tomar isso aqui? Porque eu tenho medo de piorar algum problema renal, desenvolver alguma coisa. Fala aí para ela que não. Isso é um mito, viu? Isso é um mito total, que a creatina não tem esse poder, a creatina não é essa macromolécula, ela é um aminoácido, tá? E ela é um aminoácido essencial. Por que ela é essencial? Nós temos um aminoácido que nós produzimos e outros que nós não produzimos. Os que não produzimos, a gente tem que suplementar. E a creatina, a gente é impossível conseguir essa quantidade só ingerindo a carne vermelha. A gente tem que ingerir cada 1 a 2 quilos de carne vermelha por dia. Isso é inviável. Então, essa suplementação é muito importante. E dentro desse quadro da celulite, ela é muito importante, porque ela vai fazer justamente o feedback oposto que a gente está falando na bomba de sódio de potássio. Ela vai jogar água para dentro e o sódio para fora. Então, ela vai te deixar com o músculo mais espesso. Então, ela vai deixar o músculo mais viscoso. E também tem estudo de creatina para até melhora da cognição, etc., porque ela faz ressíntese de ATP, né? Entendi, várias outras então, coisas. Então, é indispensável. Ingerir creatina diariamente, independente de treino ou só quando treinar? Não, creatina todos os dias, como eu brinquei, tem que ter na água. Você não precisava nem estar treinando para estar tomando. Então, tipo, se seu avô tá lá em casa agora e ele não tá tomando creatina, compra aí na internet e envia para ele. Porque só vão ter benefícios, tá? Manutenção da massa muscular, por mais que não treine, vai provocar mais esse catabolismo. Que eles vão chegar no final da vida sem conseguir fazer algumas coisas justamente porque não tem massa muscular. Então, essa creatina vai melhorar essa manutenção e os estudos principalmente indicam que ela melhora a força. Então, vai melhorar o que a gente chama de mortalidade desses idosos. Mas, no geral, todo mundo, todos os dias, pessoal. Aí tem uma dosagem que é feita por quilo. Mas 5 gramas por dia está excelente. All the life. Outra pergunta aqui. Ela tem que ser hidrolisada ou monohidratada? Monohidratada, sempre, tá, pessoal? Se puder ter o selo Creapure, tá ótimo. E qual a diferença de uma para outra, legalmente falando? Eu já ia explicar. Não existe essa creatina hidrolisada. Eu acho que aqui ela deu uma confundida. Acho que ela confundiu o whey. Ah, entendi. Aí o whey a gente tem hidrolisado, concentrado e o hidrolisado, concentrado e isolado. Entendi. Então, basicamente é isso. O tratamento da celulite passa pelo estilo de vida, atividade física, alimentação adequada. A parte da estética entra como uma cereja do bolo. Então, você não pode simplesmente tratar a parte estética e esquecer de tratar as causas. Dentro da estética, tem os bioestimuladores de colágeno, que vai estimular o colágeno naquela região. Tem as lipoenzimas, que vão queimar a gordura naquela região. A drenagem linfática, que vai melhorar toda a circulação da região necessária. E tudo isso em conjunto vai eliminar sua celulite. Volto a dizer, não existe pílula mágica, não existe creme mágico. Exatamente. É uma mudança de estilo de vida que tem que ter para você poder perpetuar com isso aí também, né? Isso. Outra pergunta aqui. Qual marca tu indica de creatina? Eu acredito, né? Eu costumo mandar manipular, mas a gente tem diversas marcas no nosso mercado aí que são confiáveis, Max, Growth, que são aprovadas em laudo cautelar e com mais de 95% de aprovação do que tem lá de creatina. Então, a creatina desses suplementos é um dos que a gente fala que tem menos frescura para ser escolhido. É bem tranquila essa escolha dela. Entendi. Pois, galera, vamos finalizar a live por aqui. Arthurzão, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Você é fera. Sigam o Arthur aí e vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar. Carnaval tá chegando, hora de estragar mais um pouquinho. Agora ninguém quer saber de mais nada, né? Quinta-feira à noite. Só depois do carnaval agora. Só depois, né?
Mas é isso aí. Não, É tentar manter o equilíbrio. Um problema menor. Não deixar o problema exato. tão grande durante o carnaval. Não, e agora a pessoa fica preocupada, não, agora curte um pouquinho, pessoal. Não tem jeito, não. É saber dar alguns passos para frente de vez em quando, tem equilíbrio. Isso. Pois, meu Beleza? amigo, muito obrigado. Galera, boa noite quem acompanha a live até aqui. Foi um prazer falar com vocês. E próxima semana estamos aqui de novo, viu? Valeu, pessoal. Boa noite. Satisfação.